Boa tarde a todos. Boa tarde. Ixi, tá muito fraquinho, mas de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria aqui estamos, né? Apesar de estar chovendo lá fora, com a graça de Deus Jesus, pois segundo o pessoal aí, né? Eu não estava sabendo, mas segundo o pessoal aí veio uma tempestade, aí Deus misericordioso mandou só a chuvinha, né? Pra gente, chuvinha bem tranquila. E com a graça de Deus Jesus aqui estamos, com chuvinha ou não, recebendo a oportunidade de estarmos junto a este mentor da Casa de Caridade José de Mococa, trabalhando e nos estendendo para que possamos evoluir. E não adianta, não faremos a nossa evolução se não estivermos motivando a nossa vontade para melhorar intrinsecamente. Ou seja, precisamos fazer isso gradativamente. E tudo na vida, vocês já viram que é interessante? Se nós quisermos estudar, passar de ano, a gente tem que ir todos os dias na escola aprender, não é? Para fazermos a prova. Se quisermos melhorar com o nosso condicionamento, precisamos fazer exercício constante, no mínimo 3, né? vezes por semana. A ciência hoje já explica que no mínimo é 3 vezes por semana, né? E até 5 ou mais. Ou seja, no lado espiritual é a mesma coisa, né? A gente não pode vir só uma vez por mês querendo receber algo. A gente tem que estar tendo, na verdade, uma disciplina, como Emmanuel diz a Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, para que possamos estar, então, galgando para a nossa felicidade, para alcançarmos, então, a benevolência que a espiritualidade quer nos trazer. E eles querem, muitos, os espíritos de luz querem muito, né? Eles querem realmente fazer com que estejamos melhorando. Basta que nós estejamos querendo também. Aí vai ficar uma coisa maravilhosa, né? É a vontade de comer e aquele que nos dá a comida para que estejamos nos alimentando de verdade, não é assim? Então estaremos vivendo esta oportunidade hoje, gente, tendo esclarecimento de luz de paz e amor. Hoje a gente vai receber a palestrante, quase nunca está aqui na casa, né? A gente nunca vê a palestrante, ela vem de longe, que nem dizia meu pai, vem lá da Bahia até aqui para cá, para fazer a sua palestra. Quem não conhece a Sandra é uma das trabalhadoras da casa, né? Principalmente o pessoal que está vendo a gente pelos vídeos, né? Da casa. Ela é trabalhadora para trabalhar na parte da coordenação dos trabalhos de divulgação da casa. E um deles é as palestras. Recebemos vários palestrantes aqui. E hoje ela está aqui para representar. Não adianta só convidar, né? Tem que também fazer, né? Convida os outros, não faz, né, Sandra? Então hoje ela está aqui para fazer a palestra. Ela vai falar sobre um livro maravilhoso e que a espiritualidade maior nos pede, né? Está pedindo sempre para que possamos estudar. Então ela falou, já que pediu para estudar, então vamos fazer palestra, né? E é uma ideia excelente, né? Que ela teve, né? E ela vai falar sobre missionários da luz, na página da reencarnação, tá bom, gente? Então fica à vontade, Sandra, nós e Deus, boa palestra para você. Olá, muito boa tarde, tudo bem, gente? Tudo bem? Que todos nós que aqui nos encontramos sejamos muito bem-vindos desse templo de paz, amor e vida que a providência de vida nos concede nessa encarnação. Sejamos bem-vindos nós que aqui nos encontramos encarnados, sejamos bem-vindos os desencarnados que os nossos olhos não veem, mas que certamente são vários aqui presentes, e sejam bem-vindos as pessoas que nos acompanharem ao longo do tempo pelas redes sociais. Nós somos a Instituição Beneficente José de Mococa, estamos no mês de outubro do ano de 2024. A nossa instituição está localizada em São Paulo, na Zona Sul, no Parque Bristol. Quem está em São Paulo, as portas estão abertas da nossa casa. Quem não está, pode nos acompanhar pelas redes sociais, ou quando vier a São Paulo, também seja bem-vindo ao nosso templo, que todos são extremamente bem-vindos. E na tarde de hoje, como o Rafael comentou, nós vamos dialogar um pouquinho acerca deste livro. Existe uma coleção de livros, Chico Xavier, um médium ímpar, que escreveu centenas de livros, e ele tem uma coleção que se chama A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção é composta por 16 livros, e são livros que eles trazem a narrativa de um homem que se chama André Luiz, que é um pseudônimo, e ela traz essa coleção traz a narrativa desse homem desde que ele era encarnado. Era um médico encarnado, e aí os livros discorrem
sobre o desenvolvimento dele, o crescimento dele, as descobertas dele da vida no mundo espiritual. E esses 16 livros perpassam por isso. O primeiro deles é Nosso Lar, o segundo deles é Os Mensageiros e o terceiro é Missionários da Luz. Cada livro também tem uma peculiaridade. Todos os livros o André Luiz está presente, ele traz a sua percepção do ambiente, é como se nós estivéssemos aqui e no final do dia a gente vai fazer uma escrita sobre como foi o nosso dia. São essas as bases dos livros, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Aqui em Missionários da Luz, nós tivemos, como o Rafael comentou, agora no comecinho do segundo semestre, finalzinho do mês de junho, nós tivemos uma manifestação espiritual de um mentor muito querido, e foi num sábado como hoje. E esse mentor disse pra gente o seguinte, eu vou deixar uma dica muito interessante, de que vocês retornem às leituras e os estudos dos livros A Vida no Mundo Espiritual. E nessa fala dele, ele sugeriu, por que ele sugeriu, não mandou? Porque nós somos livres para fazer o que quisermos. Igual nós, todos nós tivemos um pai e uma mãe. Ainda que tenhamos vivido no orfanato, nós tivemos um adulto que nos amava e que nos orientava. E esse adulto, por amor, muitas vezes dizia, filho, hoje está frio, coloca o casaco. A gente poderia responder, mãe ou pai, você tem razão, eu vou colocar, o tempo está frio, eu posso ficar doente. Ou simplesmente dizer, não vou colocar porque eu não quero, porque eu não estou com vontade. A gente age do jeito que a gente quer, mas a conta vai chegar independente de qual seja a nossa ação. Seja a conta da doença, ou seja a conta da saúde, que está bem e a gente pode fluir muito melhor as nossas vidas. Então, ele nos sugeriu e a gente começou esse semestre, às quartas-feiras, que aqui tem reunião na casa, o mês tem 4 quartas-feiras, 2 delas nós dedicamos a falar capítulos do livro Missionários da Luz, e isso vai até dezembro, então fica o convite. Hoje, excepcionalmente, a gente vai comentar um pouquinho, um desses capítulos, hoje sendo um sábado. E a gente vai comentar o capítulo 13, que tem por título Reencarnação, e é uma história bastante interessante e bastante instrutiva. Para falar desse capítulo, eu vou comentar um pouquinho, para a gente se contextualizar dentro da história. É uma reencarnação que vai se dar. E o que acontece? Qual que é a base dessa história? André Luiz está com Alexandre e eles vão para o lugar deles de trabalho, vão se dirigir àquele local e são abordados por um mentor amigo, alguém de esferas mais evoluídas, se chama Herculano. Ele vem e está à procura de Alexandre. Herculano chega e diz, Alexandre, ele chega muito educadamente, cumprimenta os dois, mas você percebe, o André Luiz comenta, percebe-se que a passagem dele por ali era rápida, porque era alguma coisa de urgência. Aí ele diz o seguinte, Alexandre, eu vim aqui buscar a sua ajuda, porque tem um amigo nosso em comum, uma pessoa que a gente gosta bastante, e que está numa situação de extrema emergência. Por conta da gravidade do momento que ele está vivendo, vim buscar a sua ajuda, como busquei também de outros amigos. Sei que a sua especialidade não é auxiliar no campo da reencarnação, mas esse amigo precisa. E aí, qual que é a história? Antes disso, em encarnações anteriores, isso era no plano espiritual, e para contextualizar em encarnações anteriores, mais precisamente na última encarnação, estiveram presentes no mesmo ambiente, no mesmo período, estavam encarnados o agora mentor Alexandre, estavam encarnados Raquel, estava encarnado o marido dela, Adelino, e estava encarnado um outro amigo que se chamava Segismundo. E naquela encarnação, em decorrência de uma paixão avassaladora, como a gente vê muito acontecer no nosso cotidiano, uma paixão enlouquecedora que a gente não olha ninguém, não enxerga ninguém e passa por cima de tudo e de todos em nome daquele dito amor. Em nome daquela paixão avassaladora, esses irmãos, 3 deles, envolveram-se no processo de muita dor, de muita violência, e retornaram à pátria espiritual,
envoltos de muito ódio, de muita violência e de muita revolta. Esses irmãos que retornaram ao campo espiritual dentro desses sentimentos foram Segismundo, como um assassino, em nome daquela paixão, Adelino como assassinado por Segismundo, e que naquela época era o marido de Raquel, e Raquel como a figura daquele prostíbulo no meio daquela situação. Então esses três irmãos, Adelino, Raquel e Segismundo, retornaram ao plano espiritual, revoltados, sofridos, angustiados e extremamente com um sentimento de ódio, todos eles, por conta da situação em que estavam envolvidos. O tempo passou naquelas regiões infelizes, mas nenhum de nós estamos jogados à sorte, nenhum de nós somos abandonados. Então, irmãos maiores, dos planos maiores da vida, intercederam a benefício dele em prece, assistência, em amparo, e eles receberam a bênção da oportunidade de reencarnar, de voltar ao campo da matéria. E naquele período em que a história estava se dando, eles já haviam reencarnado Adelino e Raquel, haviam voltado ao campo da matéria. Nessa encarnação, eles tinham já se reencontrado, como era programado espiritualmente, eles haviam se reencontrado, estavam casados já há 4 anos no campo da matéria, tinham um filhinho de 3, chamado João, e estava na programação deles de receber o segundo filho naquele período. E quem era esse segundo filho? Era Segismundo, que estava combinado, haviam combinado no plano espiritual de se reencontrarem. Iam se reencontrar para estabelecer, construir e alicerçar os lares do amor, do respeito e da dignidade de um lar que um casal é responsável. Não é só a mulher, não é só o homem, não são os filhos, não é a avó, é todo mundo. Eles reencarnaram para aprender a alicerçar e respeitar a estrutura que um lar pede. E agora era a hora de chegar a Segismundo. Combinaram que Segismundo viria como segundo filho, mas assim como nós, que às vezes a gente se reúne com alguns amigos e faz o combinado, olha, nós vamos nos encontrar no próximo domingo, vamos fazer um café, cada um leva uma coisa, e aí a gente combina, tá tudo de pé, segue, e aí a gente se envolve com as coisas da vida, acaba esquecendo na hora H e deixa os outros a ver navios que a gente acaba não cumprindo a nossa parte. Assim estava se dando. Quando Adelino e Raquel reencarnaram, viveram suas vidas e estava na hora de se reharmonizar e receber esse irmão. Adelino não lembrava detalhes, que seria o futuro pai, ele não lembrava detalhes daquela vivência, mas ele trazia no íntimo um sentimento de medo, de angústia, de revolta e de pavor. Era acima de medo, era pavor, que tinha um fantasma em volta dele, aquela coisa era desesperadora, ou seja, ele não estava apto emocionalmente para cumprir com aquilo que havia combinado no ontem. E por conta disso, os mentores maiores que sempre nos rodeiam não estavam conseguindo sucesso na reaproximação deles para que a reencarnação se desse. Por conta disso, e como naquela época Alexandre era amigo deles, o Herculano, que seria o mentor de Segismundo naquela encarnação, foi buscar ajuda de Alexandre para que ele, em nome da sua amizade, conseguisse pacificar os irmãos. A gente ouve aqui os mentores dizendo: pacifiquemos os nossos lares, pacifiquemos os nossos amigos, pacifiquemos o ambiente em que a gente anda. Então, o que está acontecendo? Alexandre é alguém que ama profundamente, está no plano espiritual. E aí o que a espiritualidade maior diz? Alexandre, você, como conhece os dois e é amigo dos dois, pacifique-os, ajude-os a se reharmonizar. E aí fica uma bela lição para a gente, que a gente aqui na Terra,
Às vezes a gente vê uma situação de discórdia entre duas pessoas, o que a gente faz? Joga mais lenha na fogueira. Você está com raiva só por isso? Eu vou te dar vários outros motivos para você estar chateado com a pessoa. Entra, um dos primeiros e grandes ensinamentos dessa história é isso. Aprendamos a pacificar o nosso derredor, porque nós também, posteriormente, precisaremos que alguém pacifique para nós. Façamos para o outro, para que a gente também plante, no sentido de conseguir colher depois. Assim foi feito o convite, Herculano disse: Alexandre, essa situação, você nos ajudaria? Ele disse: ajuda. Na próxima semana estarei junto com vocês e vamos trabalhar, vendo no que é que eu posso auxiliá-los nesse processo de reharmonização da família. O tempo passou, o dia combinado chegou, e aí inicia-se o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, em que, por volta das 18 horas, aí como tive um combinado entre o plano maior da vida, e eles iriam visitar a casa de Adelino e Raquel para fazer um processo de harmonização, conhecer a família, ver o que está acontecendo. Tá bom, vou te ajudar, mas eu preciso ver como é que as coisas estão acontecendo para ver onde que eu posso atuar. Assim se deu. Quando foi para o trabalho, Alexandre disse: André Luiz, você gostaria de me acompanhar? Acredito que vai ter elementos lá para sua apreciação e para o seu conhecimento. Ele fica muito feliz, acompanham e aí vai. Então, o combinado é que às 18 horas eles vão. Às 18 horas está chegando na casa dessa família encarnada, está chegando os espíritos maiores. Vem chegando Alexandre e vem chegando André Luiz. Quando eles vão chegando, eles percebem que à porta da casa os aguardava já o mentor. Herculano já estava esperando a chegada deles. Quando eles chegaram, se cumprimentaram, e aí Herculano disse: olha, Segismundo, que é o espírito que está se preparando para reencarnar, já está lá dentro. Bacana. Entraram à casa. Quando eles entraram, Segismundo estava sentado numa poltrona, extremamente abatido por conta da rejeição que ele estava vivendo. Uma rejeição significava que ele não conseguiria reencarnar, significava que ele não conseguiria se reharmonizar. Então, quando Segismundo observou e viu que Alexandre estava, porque ele era um grande mentor, que amava profundamente, e era alguém que ele já conhecia de outras épocas. Quando ele percebeu que Alexandre estava lá, ele levantou da poltrona, foi até ele, abraçou e chorou convulsionalmente, de tão angustiado que ele estava. Abraçado com Alexandre, que dizia para ele ficar bem, que eles iriam se ajudar, e queria tudo correr bem. Aí, com muita humildade, Segismundo disse: eu sei, eu tenho consciência de que eu sou um grande criminoso de ontem, mas Adelino, depois que reencarnou, ele esqueceu os compromissos que assumiu comigo. Ele esqueceu o nosso combinado. E ele esqueceu de quanto eu preciso dessa encarnação para me melhorar e para me corrigir. Porque aquela seria uma encarnação de resgate na vida de Segismundo. Alexandre o consolou, ele ficou do lado e ele foi observar como é que estava a família. E a família estava na hora de uma refeição. Aquele era o momento sagrado nas nossas vidas também, e que às vezes a gente não toma os devidos cuidados, mas é um assunto à parte. Olhando a família na hora da refeição, estava Adelino, Raquel, o marido da esposa e o filho Joãozinho. O clima estava tenso, o clima estava desconfortável, o ambiente extremamente pesado. Raquel tentava conversar com o marido, envolvê-lo na casa, falar sobre a família, tirar o aspecto sisudo e carrancudo que Adelino estava dentro de casa. Vendo aquilo, Alexandre disse: a situação de Adelino é das piores que se possa imaginar. Alguém que convive com a família dentro de casa sem dialogar é algo extremamente doloroso, extremamente doentio, que adoece fisicamente a casa e as pessoas que ali habitam.
Diante daquela situação, o que Alexandre fez? Ele foi até o menino, que isso acontece nas nossas vidas, foi até o menino de 3 anos, colocou a mão sobre ele, o menino sorriu e com a influência do mentor, começou a conversar com o pai, com a mãe, e com aquela influência, aquela reunião teve outra condução. Por fim, depois daquela conversa que eu vou passar por causa do tempo, seria maravilhosa, mas no livro vai ter detalhes, no fim daquilo fica combinado, Adelino sai daquele aspecto sisudo, lembra-se que ele tem uma família que precisa dele, lembra-se do respeito, e até ele diz, olha, há quantos anos eu não faço oração, que a minha mãe insistia tanto quando eu era pequena. Fim daquela conversa, ele combina de que à noite, que ele precisa retornar para o trabalho, de que vai chegar mais cedo e que vai fazer orações junto com o filho e com a esposa. Esse é o combinado. A esposa conversa com ele um pouco mais e diz que ele precisava descansar, porque ele não está bem, já faz tempo. E aí ele confessa para ela que o problema é de que ele, só de pensar em dormir, ele já entra em pânico, porque ele tem tido pesadelos com um fantasma hediondo que está querendo acabar com ele. Ele olha para aquele fantasma, às vezes olha como se fosse um mendigo, precisando de ajuda. Às vezes ele até tem vontade de estender a mão, mas quando ele olha bem para ele entra num pânico tão grande, num desespero tão grande, que ele sai correndo de tanto medo daquele fantasma, que ele acha que aquele fantasma quer arrancar-lhe a vida e tirar a paz do seu lar. Assim é o combinado, ele vai para o seu trabalho e volta mais cedo à noite. Quando retorna à noite, já retorna uma outra pessoa. Por quê? A intervenção do Espírito Amigo, na qualidade de Alexandre, que conseguiu fazer com que Adelino tirasse aquele aspecto carrancudo e conseguisse colocar o seu melhor a benefício da família, dissipou as vibrações negativas que pairavam no ar. Eles se recolheram todos, antes fizeram uma prece. O menino disse, a mamãe sempre fala que a gente precisa convidar os anjos para estarem conosco. Alexandre responde, viram? Fomos convidados para fazer a prece com eles. A prece é feita, cada um se recolhe para o seu quarto. A família, o casal vai dormir. Na hora que vai dormir, eles se desdobram, saem do corpo e ali acontece uma grande e bela reunião no plano espiritual. E é uma coisa muito interessante, em que sentido? Adelino e Raquel são um casal. Como eu estava comentando agora, já estavam juntos desde encarnações anteriores. Eles nasceram naquela encarnação com o propósito de se reencontrar. Se reencontraram, se casaram, viviam na mesma casa, partilhavam a vida, dormiam na mesma cama, mas na hora de se desdobrar, se desdobram duas pessoas totalmente diferentes. Raquel sai do corpo e do lado, no quarto, ela já percebe a presença da avó materna, que era um verdadeiro anjo na terra, e continuava sendo assim no plano espiritual. Raquel sai do corpo muito feliz, inebriada, com aquela cena, com aquela vivência, porque saiu do corpo e estava vendo um anjo. Que melhor a gente pode querer na vida? Em contrapartida, do seu lado, ali estava, quem está contando isso para o André Luiz era Alexandre, dizendo, observa como é que a gente vive um ao lado do outro. Um pode estar no céu e o outro do ladinho, vivendo no inferno. Adelino, quando sai do corpo, ele já sai assustado, ele já sai tenso. E o que acontece? Aquelas vibrações que ele vem trazendo, o único ser que ele teria contato seria o fantasma que ele tinha pavor, que era Segismundo. Por conta da sua ligação mental, por conta das suas desarmonias. Então, quando ele desdobra tenso, e Alexandre está conversando com o André Luiz. De repente, no meio daquela conversa, eles ouvem um grito desesperador. Eles olham. É Adelino, que ao sair do corpo, está olhando em volta no quarto e se depara com Segismundo.
Quando ele vê Segismundo, ele dá um grito desesperador e tenta correr, tenta fugir entre desespero e grita enlouquecidamente. No mesmo quarto, no mesmo ambiente, dois espíritos em situações totalmente diferentes. Raquel em estado de graças, no mesmo ambiente com a avó, e Adelino na situação de desespero, no mesmo ambiente. Alexandre se faz visível. Adelino vai até ele achando que é um anjo que veio por conta da oração do filho. E aí ele chega para Alexandre e pede: anjo amigo, me socorra, esse espírito, esse monstro está querendo me levar. Ele quer destruir minha família, ele quer acabar comigo. E ele chorava convulsionalmente. Alexandre diz para Segismundo: abraça-o como um pai que muito ama faz com seu filho. E diz para Segismundo: meu irmão, é assim que você recebe alguém que precisa de ajuda? É assim que você recebe um mendigo que está de mãos estendidas pedindo o seu socorro? Coloque-se no lado dele e pense como você se sentiria se você precisasse de assistência e fosse tratado como um monstro igual você está fazendo com ele. Como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo contigo? Aí Adelino, ouvindo aquilo, diz para Alexandre: mas eu sinto tanto medo dele. Eu sinto tanto medo dele, eu sinto um pavor tão grande quando eu olho para ele. Eu olho para ele e eu sinto que é alguém que quer destruir a minha família e quer me matar pelas costas. André Luiz conta que ele percebe que a presença de Segismundo causa em Adelino uma lembrança da vivência lá do ontem. Ele conta, Adelino fala esse seu sentimento para Alexandre, e Alexandre diz: meu amigo, tenha compaixão, lembre-se dos compromissos que foram assumidos no ontem e tenha certeza que a assistência não vai faltar a nenhum de vocês. Adelino chorando e diz: anjo amigo, me ajude, me socorra pelo amor de Deus, porque eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer com esse medo, nem com essa sensação. Aproveitando daquela situação, Alexandre chama Segismundo para perto. E aí imagine a cena, que magnífica. Alexandre, um grande mentor, de um lado ele tem o assassinado do ontem, e do outro lado ele tem o assassino do ontem, e está dizendo para eles se reharmonizarem para reconstruir uma estrada melhor nessa existência. Aí Alexandre diz: Adelino, esse daqui é um amigo nosso, meu e seu. Ele se chama Segismundo. É um irmão necessitado que precisa do nosso amor e precisa da sua ajuda para ele caminhar nas estradas da vida, para se reharmonizar com a vida e para todos caminharmos bem. Só que para isso ele precisa da sua assistência. Com aquela vibração, com aquela emanação da presença de um Alexandre na vida, Adelino estende a mão para Segismundo. Segismundo pega na mão dele e diz: meu irmão, me perdoe. Me perdoe, e você pode ter certeza que Jesus há de recompensar todo o bem que você me fizer. Diante daquela fala, Adelino responde: você pode contar comigo, que eu serei o seu amigo daqui para frente. Diante daquela cena e com toda a humildade do mundo, Segismundo beija as mãos de Adelino. Quando ele faz o gesto de beijar as mãos de Adelino, ele fez com tanta sinceridade que Adelino, olhando para aquela pessoa, com aquele gesto, ele fica pensando: não é possível que alguém que seja capaz de uma atitude como essas seja tão mal quanto eu imaginei. Ele não deve ser alguém tão ruim. E aí, quando Segismundo terminou de beijar as mãos de Adelino,
eles ainda de mãos dadas. Adelino olha para ele com ternura e André Luiz fala que ele percebe algo que até então ele ainda não tinha visto. Aquele gesto, aquele reencontro entre eles, Adelino tirou como que uma capa de ferro. Imagina a gente usando uma capa de ferro. E aí, o beijar a mão, aquele diálogo, em meio a grandes mentores que ali estavam por perto, o maior dele que a narrativa traz era o Alexandre. E aí ele diz que aquela capa de ferro, ela fica nevoada e vai caindo. Na medida que aquela capa de ferro cai, percebe-se um brilho no corpo perispiritual que estava desdobrado, no corpo de Adelino. Um outro espírito que estava assistindo, Segismundo, que seria o seu futuro mentor espiritual, fala do ladinho de Alexandre: olha, o perdão de Adelino foi sincero. Foi sincero porque isso que a gente está vendo sair, essa capa pesada e dolorosa dele, vendo o seu corpo brilhar, significa que as ondas dolorosas, as energias pesadas que ele carregava consigo, por causa do ódio, da revolta e da mágoa, foram liberadas por conta do perdão sincero. O que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que a gente não faz nada para ninguém. Quer dizer que a gente não dá nada para ninguém. Por quê? Adelino perdoou o Segismundo, mas quem ganhou foi ele. Se libertou daquele peso, se libertou daquela crosta, se libertou muito provavelmente de muitas doenças que já traziam consigo, das angústias que traziam consigo. A gente não dá nada para ninguém. O perdoar não é perdoar o outro, mas é a nós mesmos. Quando eu perdoo o outro, eu estou me libertando. Foi isso que Adelino fez. Ele se libertou. Segismundo iria reencarnar com as suas responsabilidades, porque a conta estava ali, que ele precisava seguir, que ele precisava se harmonizar e que ele precisava corrigir. A conta continua. Quem foi liberto foi quem perdoou, não o outro. Com isso, eles retornam ao corpo, o casal retorna ao corpo, os mentores que ali estão com aquela reunião seguem seu caminho, porque os trabalhos são intensos no plano espiritual e o tempo todo. E aí Alexandre comenta com Herculano, que é o mentor que vai acompanhar Segismundo. Ele diz o seguinte: olha, eu já estive observando o mapa reencarnatório dele. E o que significa o mapa reencarnatório? Hoje, nós estamos aqui em São Paulo, então a gente está na instituição e para sair de casa, vou fazer uma analogia muito simples, mas é o mais perto da configuração que eles trazem. E aí, a gente para vir aqui, hoje está frio, está chovendo, a gente vai escolher uma roupa que melhor se adapte à nossa necessidade do hoje. Aí a gente escolhe um agasalho, uma roupa mais fechada, um guarda-chuva. A gente se estrutura para poder vir com algo que nos atenda melhormente. Esse mapa que eles falam, esse mapa que ele comenta, é um mapa do corpo que é construído para atender às necessidades da nossa encarnação, para atender às necessidades da nossa existência. E aí ele comenta que em Adelino, em Segismundo, ele já observou o mapa, que está tudo de acordo com as suas necessidades. A única questão é que ele terá um problema cardíaco quando entrar na idade madura. Por que o problema cardíaco? Reharmonização do crime que ele cometeu lá no ontem. E o que isso significa? Nós temos grandes responsabilidades com esse mapa que foi construído antes de eu reencarnar. Nós temos responsabilidades grandes com esse corpo que hoje me serve como instrumento para que eu consiga passar essa existência da melhor maneira possível e me reharmonizar da melhor maneira possível. Este templo sagrado
pede respeito. Este templo sagrado pede cuidados. Este templo sagrado pede responsabilidades. Porque quando retornarmos para casa, ele vai ficar aqui, vai ficar na terra. E a gente vai precisar prestar contas do que fizemos com ele. Não teremos um juiz que vai estar lá nos esperando para julgar o que a gente fez ou não. Mas teremos esse juiz, que é a nossa consciência, que vai nos dizer que certos desafios nós não conseguimos reharmonizar, porque muitas vezes não conseguimos respeitar esse tempo sagrado que o Pai nos concede e que nos pede responsabilidade e cuidado na vida de todos nós. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é quando ele diz, a gente está comentando acerca de um casal, eles vão se reencontrar logo em seguida, alguns dias depois, mas muito perto, não é um intervalo muito longo, para que aconteça o processo de finalização para que se dê a reencarnação de Segismundo. Passando por esse processo, existe uma fala muito importante dentro desse capítulo, que fala a respeito do sexo. O casal tem a sua vida conjugal, íntima, extremamente respeitada. A vida de um casal, o seu quarto, o seu templo sagrado, é extremamente respeitado para aqueles que se dão ao respeito. É um templo sagrado, desde que eu trate a minha casa e o meu quarto como um templo sagrado. Aí vem uma fala que a narrativa aponta a respeito da beleza do sexo, a respeito das nossas responsabilidades com o sexo. E o sexo no todo da vida, ele traz também uma fala como não união de corpos, mas como união de qualidades, que nós, e o sexo num olhar de uma sublimidade, que é muito difícil até a gente trazer para o verbo, de tão deturpado que é esse campo na vida de todos nós. Mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, e a minha também, é de dizer-lhes o seguinte, meus irmãos. A gente está numa era, está numa fase infeliz dentro da nossa sociedade, dentro do processo evolutivo, obviamente, em que a gente está deturpando muitas coisas nobres das nossas vidas. Então essa fala é para que tenhamos cuidado e responsabilidade. Teve um pedacinho aqui que eu trouxe a fala do Alexandre para pontuar com vocês. Porque Alexandre pensa, ele vê aquilo, ele está a respeito de quantas deturpações do sexo ele via quando estava encarnado. Alexandre, percebendo o pensamento dele, disse o seguinte: recolha seus pensamentos se não forem nobres para você mesmo. Deixe esses pensamentos que não forem nobres para trás. Por quê? Os que ultrajaram o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Meus irmãos, cuidado com pornografia, cuidado com baixaria, cuidado com qualquer coisa no campo da pornografia. Isso é uma violência inenarrável conosco, com a nossa casa e com aqueles que compartilhamos. Se a gente receber de alguém, não repasse. Eu, inclusive, sugiro que diga para a pessoa: não compartilhe mais comigo esse tipo de conteúdo. Que nós sejamos o ponto final dessa fala. Temos e teremos grandes responsabilidades nesse campo. Cuidado com a pornografia, não importa se o mundo faz, não importa. O nosso corpo é nobre, então tratemos os dos outros com nobreza também. É um chamado que eu acho que é muito importante da gente trazer para a nossa reflexão. A gente não vai ter o direito de chegar do outro lado e dizer que não sabia. Muita coisa a gente não faz porque não quer. Saber a gente sabe. Então que a consciência de cada um de nós pense nesse ponto, das nossas responsabilidades. Temos filhos e filhas, temos sobrinhos, temos crianças, temos família.
O respeito que a gente quer com a gente, tenhamos com o outro. A gente precisa conjugar o verbo respeitar, de respeitar todos em nosso derredor. A vida pede e a vida necessita que a gente faça isso. Uma outra situação, no meio da conversa, Alexandre diz para André Luiz, que é o estudante que está aprendendo, é só o seu terceiro livro, no Coletânea 16, diz para Alexandre assim: por que tantos mentores elevados vêm para ficar insistindo com Adelino para cumprir uma coisa que ele combinou? Por que tem que ficar fulano? Pense bem, Por que isso? Porque não força ele a fazer. Ele combinou. Combinou, agora tem que cumprir. Que era o que nós faríamos, né? Porque dá vontade de fazer ainda, sendo a gente quem a gente é. Alexandre diz o seguinte: nós não temos o direito de forçar ninguém a nada. Cada um tem seu livre-arbítrio. Além disso, os pensamentos violentos, de ódio, de medo e deletérios do Adelino destruíam as células do próprio corpo, inclusive as células geradoras do espermatozoide. Quanto o nosso pensamento é valioso, o quanto o nosso pensamento é capaz de destruir. Aquele pensamento dele não iria permitir que a fecundação se desse. O ato do sexo iria se dar, mas a fecundação não, por conta do desequilíbrio mental. E esse desequilíbrio mental nas nossas vidas, ele vai quando a gente focaliza em doenças, em tragédias, em horrores, em desesperos. É uma chavinha que a gente tem, e a gente tem um direito e a possibilidade de virar para um lado ou virar para o outro. Somos individualidade. Essa escolha, quem faz, somos exclusivamente nós. E aí, caminhando para o fim por conta do tempo, estão se reencontrando agora para que aconteça a ligação final. Os mentores, como eu já falei, não ficam no quarto junto com o casal, até porque a ligação do sêmen com o óvulo ele dá algumas horas depois. Então, todo o respeito desse momento sagrado na vida deles é dada. E chega um instante que vão se reencontrar para o encontro final, em que vai se dar efetivamente a reencarnação, o processo de reencarnação de Segismundo. Lá chegando, André Luiz comenta que tem no local mais de 100 espíritos, amigos e benevolentes que estão para aquele momento divino na vida deles, que é a reencarnação. Então, e aí lendo isso, eu fiquei imaginando, a gente se reúne para se despedir quando volta para a parte espiritual. E lá eles se reúnem para desejar boa sorte, sucesso e as melhores expectativas naquela encarnação. E aí ele conta que tinha em torno de 100 espíritos ali, vibrando para o momento que estaria se dando. Eles chegam, quem Alexandre adentra, é o personagem central desse processo, dada a sua evolução. Ele adentra, vai cumprimentando todo mundo e vai até o casal, cumprimenta o casal que está em estado de graça. O corpo está dormindo, mas eles estão ali desdobrados, estão ali para esse processo, para esse momento na vida deles. Dentro do quarto, todo esse movimento, a gente não tem ideia, né, gente? O nosso quarto pequenininho e tantas coisas divinas acontecem e a gente não tem ideia disso. Esse processo acontece, existem espíritos construtores ali. André Luiz narra que eles entram em processos operatórios que ele não tem vocabulário, não que ele não tenha, mas assim, do que dá no plano espiritual, transcrever para o que a gente vive na Terra não dá. Mas o Segismundo, ele vive um processo de miniaturização, saindo da forma adulta e tornando-se criança. Um ponto que também é interessante é que Segismundo tinha muito medo. Muito medo, muito medo, muito medo. Alexandre chega para ele e diz que o que está acontecendo? Por que ele está com tanto medo? O que ele tem? Abra o seu coração e diga para a gente qual o motivo da sua aflição. Segismundo diz que tinha um trabalho no plano espiritual, que ele gostava muito e que ele agora estaria deixando por causa da reencarnação.
E ele estava inseguro, ele não sabia se ele tinha feito melhor em insistir para reencarnar naquele momento. Mas, por outro lado, ele estava conduzindo um trabalho. E ele dizia que ele não ficava confortável de conduzir pessoas, sendo que ele tinha seus débitos que precisavam se reharmonizar. Alexandre diz o seguinte, eu transcrevi para que a gente traga para todos os momentos das nossas vidas. Alexandre respondeu o seguinte, não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita dos saborosos frutos da alegria eterna. Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. E isso é no todo da nossa vida, gente. Em todas as circunstâncias. Tristeza, abatimento, arrastar a corrente não resolve. Faz prece, fica de pé para seguir de pé. Para os mentores conseguirem nos ajudar. Se a gente se jogar no chão, não tem quem tire. Eu tenho liberdade para isso. Passado esse momento, Alexandre insiste com ele, ajude-nos para que a gente consiga te ajudar mais efetivamente. Os espíritos criadores que ali se encontravam pediram que Alexandre fizesse uma prece, agradecendo a Deus a dádiva daquele momento sublime, que o irmão muito amado retornaria ao campo da matéria. Ele fez uma prece magnífica, que vale a pena conferir no livro. Fim da prece, vê-se que Segismundo, daquela figura de um adulto, agora é uma criança. Alexandre pega aquele bebezinho, pequenininho, aquela criança, e entrega para a avó materna, que a Raquel tanto ama, para que a avó entregue para a Raquel. O casal lá está pronto para receber seu filho. E no meio disso, Raquel pede autorização para recebê-lo de joelhos. Tamanha gratidão que ela estava diante da vida. Ela fica de joelhos. Alexandre faz um gesto para que a avó de Raquel entregue o pequeno Segismundo a ela. Na hora que isso vai se dando, dos planos maiores da vida desce sobre a cabeça de Raquel uma coroa divina, magnífica, igual às grandes deusas das nossas histórias. Cai uma coroa divina dos planos maiores da vida sobre a cabeça de Raquel, que eles não vêm de onde vêm, mas que são de planos infinitamente maiores. Tamanha dádiva e tamanha bênção naquele momento. Fim do trabalho, eles devolvem o casal para o corpo, que vão continuar dormindo. E o trabalho da espiritualidade maior continua. Por quê? O trabalho enobrecedor dos grandes mentores está em toda parte e a todos os instantes. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Nós dormimos, os mentores amigos não. Nós precisamos descansar, os mentores amigos não. Mas nós podemos, precisamos e devemos ser os nossos principais ajudantes. Fiquemos de pé, meus irmãos. Todo mundo tem dor, todo mundo tem aflição. Todo mundo está aqui para se harmonizar de algum ponto, em alguma parte, em algum aspecto. Fiquemos de pé. O Cristo precisa que fiquemos de pé, seja qual for a circunstância. E grandes amigos estarão sempre ao nosso derredor. E lembremos, a vida é um bumerangue. Tudo que a gente manda, a gente recebe. Lembremos que nós façamos o papel de Alexandre. Sejamos pacificadores quando vemos os nossos amigos se desarmonizando. Sejamos pacificadores. Não podemos colocar lenha. Quem acende uma fogueira necessariamente caminhará sobre as brasas. Essa frase está inserida no livro Ave Cristo, de Emmanuel. Aqui é o finalzinho do capítulo 13. Se vierem as quartas, verão outras falas infinitamente mais ricas do que a minha, discorrendo acerca desse livro, Missionários da Luz. André Luiz é convidado para seguir com os amigos ali, acompanhando os desdobramentos da vida de Segismundo, porque Alexandre, como um grande mentor,
tem vários outros trabalhos a seguir. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a paciência de me ouvir, mas acima de tudo convidá-los para que se debrucem sobre essa grande obra. Quem vai ganhar certamente somos nós. Muito obrigada.